Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja presente nos nossos corações. É tão bom estarmos reunidos, juntos aqui, para louvarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Todo culto é uma celebração a Jesus. O culto da Páscoa, em especial, é uma celebração onde colocamos grande atenção e reflexão na morte de Jesus, na sua paixão, no seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Porque esses eventos não são simplesmente eventos históricos que aconteceram há cerca de 2000 anos. São eventos salvíficos. Por meio destes eventos, Deus se manifestou em nosso mundo. E com mão forte e com grande poder, Ele operacionalizou uma tão grande salvação. Salvação esta que nós não éramos merecedores, mas pela graça, pelo mistério da graça, que se revela em Jesus, nós fomos alcançados. A palavra do Senhor nos diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós sabemos que Jesus, Ele é o ponto central da revelação de Deus aos homens. A revelação de Deus, ela é progressiva, ascendente. Ela caminha dentro de um processo que, à medida em que o tempo vai passando, esta revelação vai se ampliando. E Jesus é o ápice desta revelação. Ele é o ponto central. O Antigo Testamento foi escrito para falar do Jesus que haveria de vir. O Novo Testamento foi escrito para falar do Jesus que já veio e que um dia voltará para buscar a sua igreja. E nós estamos aqui porque cremos nesta promessa. E na manifestação do Verbo encarnado, durante o período em que o Filho de Deus esteve entre nós, Ele foi apresentado de muitas formas. Na Bíblia, há muitos títulos, há muitas apresentações a respeito de Jesus. Desde o Antigo Testamento, apresentações proféticas, como no Novo Testamento. Apresentações que eram testemunhos vivos e verdadeiros por meio dos discípulos e das testemunhas oculares que conviveram com Jesus. Pessoas que interpretaram a vida de Jesus, a sua história, e escreveram a respeito dele, apresentando ele ao mundo. Portanto, há muitas apresentações. Há apresentações feitas por terceiros, por outras pessoas, e há as próprias autoidentificações ou autonomeações do próprio Jesus, a forma como ele se apresentou ao mundo. Mas, em especial, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, eu quero falar um pouquinho a respeito da apresentação de João Batista, a respeito de Jesus. E essa apresentação, ela torna-se muito importante e especial, porque, primeiro, ela vem de sua principal testemunha qualificada segundo as profecias bíblicas. Em Isaías, no capítulo 40, foi profetizado que João Batista seria a voz que clamaria no deserto e prepararia os corações, prepararia o mundo para o advento do Messias, para a chegada do Messias. Então, esta apresentação ela é importante porque vem de sua principal testemunha qualificada segundo as Escrituras. E, em segundo lugar, ela é muito importante porque ela apresenta quem é Jesus a partir da imagem do Cordeiro Pascual, tão familiar na tradição judaica e, ao mesmo tempo, repleta de significados teológicos profundos. Jesus ele é apresentado como o alfa, como o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, o sol da justiça,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que está ali, que está aqui, que está lá, que está cá, que está além, que está aquém, é o Deus comigo, é o Deus contigo, é o Deus em nós, é o Deus por nós, é o Deus conosco, é o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma e tem todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos, de modo que não há nada impossível para Deus. Ele pode fazer todas as coisas, do nada ele faz o tudo, do pouco ele faz o muito, do impossível ele faz o possível, ele chama à existência as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele é o Deus que levanta o pequeno para bater o gigante, pega o fraco e faz dele um forte campeão. E todos nós estamos aqui porque um dia fomos tocados por Jesus, fomos salvos por Ele. Mas é interessante que João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele foi um grande pregador, o seu ministério foi meteórico. Quando ele surgiu, ele impactou a sua geração, porque à semelhança dos profetas veterotestamentários, João Batista ele tinha uma mensagem muito dura, sem rodeios, sem perifrases, sem eufemismos. João Batista não ficava tentando adular, tentando massagear o ego de ninguém. Ele pregava o juízo. Eu diria que se João Batista estivesse aqui entre nós, ele seria taxado como um pregador do discurso do juízo. Não seria um discurso de amor, mas um discurso de juízo, porque ele veio para anunciar o juízo de Deus, chamando as pessoas, conclamando as pessoas não a permanecerem como estão, mas a se arrependerem, a mudarem de vida, a abrirem o coração para Jesus e viverem segundo a ética do reino de Deus. Ele anunciava um juízo iminente e a necessidade premente, urgente, imperativa do arrependimento. Arrependimento é algo que não pode ser procrastinado, porque você não sabe até quando você vai viver. Então se arrependa hoje. A mensagem é para que você possa abrir o teu coração hoje e não deixe para amanhã, não procrastine o seu arrependimento. A mensagem de João Batista era uma mensagem inovadora, porque anunciava a condenação ao próprio povo judeu, e isso era algo até então inédito, porque os judeus, eles se consideravam escolhidos por Deus, superiores, salvos, especiais. E João Batista, ele chega pregando que ninguém vai ser salvo por direito de nascimento, ninguém vai ser salvo por hereditariedade, por pertencer a uma família nobre, por ser filho de um cristão, de uma pessoa piedosa. Ninguém vai ser salvo por etnia, por ter nascido num determinado local. Para João Batista, ninguém era bonzinho, nem por etnia, nem por natureza, nem por hereditariedade. Nas palavras de João Batista, todas as pessoas precisavam arrepender-se dos seus pecados. E o arrependimento é essa experiência mística e profunda que nos conecta com Deus. Ele começa com uma humilhação no coração, quando a gente reconhece a nossa total necessidade de Deus, e ele transborda para uma reforma de vida. Corações arrependidos vivem de um jeito diferente, vivem em novidade de vida. John Stott, ele chegava a dizer que a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado, porque Deus não tem parceria com o pecado, Deus não se congratula com o pecado. Aonde existe pecado não tratado, não confessado, não abandonado e tolerado, a presença de Deus é afugentada, porque Deus é santo. Se desejamos viver segundo a ética do reino de Deus, e se desejamos viver segundo o que a palavra de Deus preconiza, precisamos rejeitar o pecado, viver em arrependimento e buscando sempre agradar ao Senhor. É interessante que a mensagem de João Batista era dura, mas as multidões afluíam ao encontro de João Batista. As pessoas vinham de todos os cantos, da Judéia, Galiléia, Pérea, e iam ouvir o destemido pregador que falava com muita intrepidez. E como sinal de arrependimento, de purificação e decisão de viver essa nova vida, as pessoas eram batizadas por João Batista no Rio Jordão. É interessante que João Batista, desde o início, ele não sofreu a tentação do protagonismo. Ele sabia que o seu papel era coadjuvante no projeto salvífico de Deus.
Ele sabia que a sua missão era simplesmente preparar o caminho para o Messias. E quando ele encontra com Jesus, aqui no capítulo 1, no versículo 29, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo. É interessante que o destemido pregador do deserto poderia ter apresentado Jesus de várias formas, mas ele escolhe as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que profundidade nestas palavras! Ele não apresenta Jesus como um guerreiro bélico, marcial, destemido, intrépido, eivado de força física ou de poder humano. Ele não apresenta Jesus como um herói invencível, indomável, invulnerável, imbatível. Ele não apresenta Jesus como um tipo de novo Macabeu, como um líder político revolucionário. Não, em suas palavras, Jesus não é o guerreiro que domina, mas é o Cordeiro que se entrega, que se sacrifica para salvar. Ele não domina pela força, mas ele redime pelo amor, entregando a sua própria vida pela humanidade. Assim como no passado, na história judaica, há 3.500 anos, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, um cordeiro precisou ser morto para que cada família hebreia pudesse experimentar a libertação, para que fosse poupada da visita do anjo da morte, que veio sobre o Egito. E um cordeiro foi morto para que as pessoas fossem poupadas, para que as pessoas fossem salvas, não apenas do Egito, não apenas do cativeiro, não apenas da visita do anjo da morte, mas salvas da ira de Deus, salvas do juízo de Deus, que um dia veio sobre o Egito e um dia virá sobre o mundo pecador. A salvação, ela é um ato de Deus. Somente Deus pode nos salvar da sua ira e do seu juízo. A salvação é um ato de Deus. Não somos salvos pelo que nós oferecemos a Deus, mas somos salvos pelo que Deus ofereceu a nós. E o que Ele ofereceu? O Cordeiro de Deus, seu Filho amado, para tirar o pecado do mundo. Essa descrição de João Batista, ela é muito profunda, porque João Batista parte de um elemento, de uma figura muito familiar na tradição judaica, que é a imagem do cordeiro. Porque o cordeiro, ele estava no centro da principal festa judaica, da Páscoa, que era comemorada desde o momento em que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Uma festa profética que anteveu e prenunciou a libertação. A Páscoa é uma palavra no hebraico que significa passagem. Porque o anjo da morte, ao passar pelo Egito e enxergar e visualizar a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, esse anjo da morte passava por aquelas casas, e aquelas casas eram poupadas. A primeira festa da Páscoa foi celebrada na escravidão do Egito, na 10ª praga, quando o anjo da morte visitou o Egito e matou todos os primogênitos. É interessante, irmãos, que o povo hebreu recebeu a ordem de Deus de celebrar a Páscoa, de matar um cordeiro, assar a sua carne e com o seu sangue, passar o seu sangue nos umbrais das portas. E todos aqueles que em sinal de obediência e em sinal de fé cumprissem esta ordem de Deus, seriam salvos e seriam poupados. A salvação no Egito se deu pela obediência e pela fé nas palavras do Senhor. Eu aprendi que você pode fazer muitas coisas sem fé. Você pode fazer muitas coisas sem fé, mas nada que agrade ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para se aproximar de Deus,
é necessário crer que Ele é o nosso galardoador, que Ele vai nos abençoar, a todos aqueles que o buscam. Desde o passado, a resposta obediente à palavra de Deus sempre teve como fundamento a fé nas próprias palavras do Senhor. Cada família sacrificou um cordeiro e fez conforme Deus havia determinado. Com a marca do sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte passou por aquela casa. Daí Páscoa, passagem. Jesus é a nossa Páscoa porque Ele foi o cordeiro providenciado por Deus para nos livrar da condenação. Somos poupados da ira de Deus e somos libertos do nosso estado de escravidão. Ele é o cordeiro perfeito, sem manchas, sem pecado, imaculado. Jesus Cristo viveu perfeitamente aquilo que ensinou perfeitamente. Ele não ensinou apenas com os seus discursos e com a sua palavra, no campo da oralidade e da ortodoxia, mas ele transbordou o seu ensino com a ortopraxia, encarnando na sua vida. Ele viveu perfeitamente aquilo que ensinou perfeitamente. É interessante que quando nós falamos da visita do anjo da morte que passou pelo Egito, as pessoas ficam um pouco assustadas com isso e não conseguem entender. Mas é importante enfatizar aqui nesta manhã que Deus, Ele não se tornou mal por enviar o anjo da morte a fim de matar os primogênitos egípcios. Na verdade, Faraó e o Egito estavam colhendo tudo aquilo que eles haviam plantado. Deus não é injusto quando Ele permite que a lei da semeadura funcione, porque essa é uma lei bíblica. A última praga era a execução, a aplicação do juízo divino sobre o Egito, porque Faraó e o próprio Egito havia matado muitos meninos hebreus, muitas crianças, e agora chegara o momento de Faraó e todo o Egito experimentar o juízo de Deus, porque o pecado, ele resulta em juízo. Teologicamente, nós somos pecadores e merecemos o juízo, porém somos poupados da ira de Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como Cordeiro de Deus, Ele destrói, Ele acaba, Ele finaliza, Ele aniquila, de uma vez por todas, a inimizade entre o Criador e a criatura. Somente Jesus, que tem a natureza humana e divina, poderia ser o mediador entre Deus e os homens, pois Ele, com muita propriedade, conhece os dois lados da reconciliação, porque Ele tem tanto a natureza humana, quanto a natureza divina. E Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. Há muitos caminhos para Cristo, mas há apenas um caminho para Deus, e o caminho para Deus é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Os apóstolos entendiam muito bem essa verdade, porque em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nós somos salvos apenas por meio de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Estamos aqui nesta manhã reconhecendo que a nossa salvação vem dEle, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso, ele está dizendo: Ele é a nossa salvação. E ao apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está ensinando que a nossa escravidão, a nossa realidade pecaminosa, não é uma situação inexorável para Deus, não é um problema sem solução. Somos pecadores, não temos a condição de gerar a nossa própria salvação, mas Deus decidiu nos salvar. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus, Ele amou o mundo. E conduzido por este amor, orquestrado por este amor, envolvido por este amor,
Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, seja poupado e tenha a vida eterna. A imagem do Cordeiro estava associada à libertação. No passado, Israel sofreu a dor da escravidão. Israel não tinha condições de operar a sua própria libertação. Por isso Deus entrou em cena. Deus levantou Moisés, Deus derramou as 10 pragas sobre o Egito, afirmando, ensinando pedagogicamente a sua soberania e o seu poder sobre as nações, mostrando que Ele é o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra. Faraó pode ter muito poder, mas diante de Deus, ele não pode resistir à força do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem todo o poder em suas mãos. Deus entrou em cena para libertar o povo de Israel. Como Israel, nós também um dia estivemos escravizados, ou há talvez alguém que esteja aqui no nosso meio, que se sinta escravizado pelo pecado e com a sua própria força, você não tem a condição de se livrar desta culpa, deste peso, deste estado de alienação pecaminosa que você vive. Mas eu estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para você e dizer que a sua situação não é uma realidade inexorável para Deus, porque Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar. O plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação que aconteceu. Ele antecede a obra da criação. Antes que você nascesse, Deus já te amou. E Ele já havia preparado o Cordeiro de Deus para morrer em seu lugar. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus foi imolado por causa dos nossos pecados. O pecado, ele tem 2 grandes poderes. Ele reina e ele arruína. Thomas Watson, um grande teólogo, ele chegou a dizer que o coração do pecador é a mansão do diabo. Mas através do sacrifício de Jesus nós fomos libertos. Libertos da escravidão e do domínio do pecado, de modo que agora quem reina na nossa vida não é mais o pecado, mas é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso general, o nosso comandante, como foi cantado aqui. E hoje, todos nós somos templos e morada do Espírito Santo. Você não precisa subir o Corcovado para entrar dentro do Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor, Ele vem aqui na Catedral Presbiteriana e entra dentro do seu coração. Somos templo e morada do Espírito Santo. E como um legítimo pastor assembleano, eu digo que aqui não tem café no bule, aqui tem azeite na botija. Tem a unção de Deus sobre a nossa vida que é derramada, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. A morte do Cordeiro nos lembra que não há perdido que não possa ser encontrado, não há pecador que não possa ser perdoado. O Cordeiro foi morto para nos salvar, e salvar de quê? Pedro, ele fala sobre isso, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz que nós fomos salvos do estilo de vida vazia que herdamos de nossos antepassados, e essa salvação, segundo Pedro, não foi paga pelo ouro nem pela prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado, derramado na cruz do Calvário, para nos salvar. É interessante que não foi apenas João Batista que apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, mas o próprio Jesus se identificou com esta apresentação, e ele também se apresentou desta forma. Na última ceia, na quinta-feira de Páscoa, na noite anterior à sua execução, à sua morte, Jesus, ele reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. E Jesus, ele instituiu, ele ressignificou a Páscoa, pois a partir daquele dia, a Páscoa seria uma lembrança, não apenas
da libertação do Egito, mas uma lembrança que gravitaria, que giraria em torno do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele disse para os discípulos: esse é o pão que representa o meu corpo, que será moído, triturado, que padecerá por amor de vós. Ele disse: esse é o vinho, o suco da uva, que representa o meu sangue, que foi derramado por vós. E como igreja do Senhor, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar esta Páscoa que foi ressignificada em Cristo. E o que celebramos nesta Páscoa? Celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre a morte, e a realização da obra redentiva. Deus nos salvou, o Cordeiro foi morto para nos salvar. É interessante que na Páscoa judaica, essa era uma festa que deveria ser celebrada em família, cada família deveria matar um cordeiro. E como igreja, hoje nós somos convidados a celebrar a Páscoa em Cristo como família. Desde a primeira Páscoa, os judeus, os hebreus, eles não celebrariam mais aquela Páscoa como uma massa de escravos, mas como um grupo de pessoas livres, libertas. E nós celebramos a Páscoa nesta condição de livres, livres do pecado, da culpa, libertos e reconciliados com Deus. Celebramos nesta Páscoa a comunhão com o Pai, que foi restabelecida mediante o sacrifício vicário de Jesus na cruz. A comunhão com Deus está sendo celebrada nesta manhã, assim como a libertação do nosso estado de alienação pecaminosa. Em nós não reina mais o pecado, mas a lei do Espírito, a lei da vida. Celebramos a nova vida em Cristo Jesus, não vivemos segundo a égide da nossa natureza pecaminosa, mas vivemos debaixo de uma nova natureza, um novo homem, uma nova mulher, regenerado, uma nova criatura. Antes éramos filhos da ira, destinados ao juízo e à destruição, mas a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Celebramos esta Páscoa não mais como filhos da ira, mas como filhos de Deus, salvos, libertos, transformados e regenerados em Cristo Jesus. Quando os judeus celebraram a Páscoa pela primeira vez, há cerca de 3.500 anos, eles celebraram a Páscoa de modo apressado. Por isso os pães deveriam ser sem fermento. Eles deveriam estar preparados para a viagem, porque a qualquer momento eles ganhariam a liberdade. A grande verdade é que o povo de Israel celebrou a Páscoa pela primeira vez como peregrinos. E hoje, nós continuamos celebrando a Páscoa como peregrinos. Você está preparado para a viagem? Você está preparado para partir? Nós não somos deste mundo, irmãos. Nós não somos deste mundo. Somos forasteiros. Estamos aqui cumprindo uma missão, e a nossa missão é o testemunho, é testemunhar Jesus. O Egito não era o local definitivo para Israel, e nem tampouco este mundo é o nosso destino final. Estamos aqui de passagem. E nesta passagem, o sangue de Jesus é a cobertura que nos salva. Há 3.500 anos, quando a Páscoa foi celebrada pela primeira vez, nas casas que tinham uma marca do sangue, ali houve salvação e não execução. Houve vida e não morte. As vidas que foram marcadas pelo sangue de Jesus experimentarão a vida de Deus e não a morte, a salvação e não a condenação. A Páscoa judaica cumpriu-se em Cristo. Todos nós sabemos disso. Nós não imolamos mais um cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação.
e voltará para buscar a sua igreja para a nossa glorificação. E quando ele voltar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e todos nós, vivos e mortos, teremos os nossos corpos glorificados, prontos para vivermos a eternidade ao lado de Deus. As chagas de Cristo foram os maiores meios de vazão da sua glória. A humanidade que antes estava destituída da glória de Deus, hoje tem acesso à presença de Deus por causa das chagas de Cristo, por causa de sua morte, por causa de suas feridas. A morte de Jesus foi uma oferta pelo pecado. Ele não morreu porque o Sinédrio desejou, ele não morreu porque Judas o traiu, ele não morreu porque Pilatos assim vaticinou, ele não morreu porque os judeus o conspiraram contra ele. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor. A sua morte não é um evento simplesmente histórico, mas é um evento carregado de significação teológica, de história salvífica. Na cruz do Calvário, Jesus suportou o peso dos nossos pecados. A Bíblia diz que sobre ele caiu a iniquidade de todos nós, o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas quebraduras, pelas suas feridas, pelos seus açoites, pelo seu sangue, o seu sangue derramado, nós fomos sarados. Sua vida e morte atendeu todas as demandas da justiça de Deus, e nele nós fomos justificados. A palavra do Senhor nos diz que ele cravou a dívida que era contra nós na cruz, de maneira que a dívida foi paga, e em seu sangue nós somos justificados por meio de sua morte vicária. Nós fomos reconciliados com Deus, de maneira que podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o domínio do pecado, mas segundo o Espírito, em novidade de vida. Ele morreu, mas não permaneceu morto. A morte feriu a si própria quando matou o próprio Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus mergulhou a sua alma na morte para matar a morte com a sua morte e levar o aguilhão da morte por meio da sua ressurreição. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, e que você possa viver a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus, em novidade de vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: viva a sua vida vivendo na vida do vivo Jesus. Ele vive, ele reina. O mundo não conseguiu sepultar a Cristo. A terra não é suficientemente profunda para a sua sepultura. As nuvens não são suficientemente largas para a sua mortalha, para cobri-lo. Ele ressuscitou. As melhores notícias que a humanidade poderia receber vieram de um túmulo, vieram de uma sepultura. Ele não está mais ali, ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Ele foi ascenso aos céus e está sentado à direita de Deus. A Páscoa, ela não termina com um funeral, mas ela termina com uma festa. E por isso nós estamos celebrando, porque aquele que morreu, ele ressuscitou. E essa celebração, ela exige mais do que o seu aplauso, ela exige mais do que a sua condecoração, ela exige mais do que o seu respeito, ela exige a sua rendição total e a sua entrega absoluta. Aquele que morreu e aquele que ressuscitou e que vivo está, ao terceiro dia ele ressuscitou.
ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele foi ascenso aos céus, e hoje está sentado à direita de Deus. Deus o exaltou, e por isso nós o exaltamos. Ele triunfou sobre o aguilhão da morte. A vida de Jesus nos traz a esperança da ressurreição. Como Ele vive, nós viveremos. A sepultura também não será o nosso destino final. O nosso último endereço não será o cemitério, não será o mausoléu, mas será a pátria celestial, porque um dia Ele virá para ressuscitar aqueles que morreram e para arrebatar aqueles que estão vivos, e nós nos encontraremos com Ele para vivermos a eternidade ao lado de Deus. A Páscoa, irmãos, ela fala de esperança. Nós celebramos a volta de Jesus, e ao celebrarmos a volta de Jesus, nós celebramos a esperança, porque nós vivemos com os pés no chão, mas com o nosso coração nos céus, com o nosso coração inundado pelas esperanças das riquezas celestiais que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Há um pensamento que diz que os que não têm esperança de outra vida, já estão mortos nesta vida. Paulo dizia que se nós esperarmos por Deus só nesta terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança está na pátria celestial. E por isso nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, o viver para nós é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Thomas Watson, ele chegou a dizer que a eternidade para o fiel é um dia que não tem crepúsculo, e para o incrédulo será uma noite que não terá alvorada. Como você tem vivido? Como está o seu coração? Vivemos por Cristo, para Cristo, aguardando a volta dEle, porque Ele virá para buscar a todos os que o amam. Reinaremos com Ele, porque Ele ressuscitou. Podemos crer no amanhã, e não há mais temor nos nossos corações. Aquele que veio como cordeiro, um dia virá como leão. E a pergunta que eu te faço nessa manhã é: a marca do sangue do cordeiro está sobre a sua vida? Que Deus nos abençoe.